Luiz Marinho nasceu em Cosmorama e foi criado em Santa Rita do Oeste, interior de São Paulo. Ainda adolescente, veio com a família para a capital. Anos depois, foi morar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Metalúrgico na Volkswagen, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde garantiu o emprego para mais de 10 mil trabalhadores da Volks e da Ford. Como presidente da CUT Nacional, defendeu o emprego, as correções de salário e uma política de juros baixos para trabalhadores, trabalhadoras e pensionistas. Ministro do Trabalho do governo Lula, implementou a política de reajuste do salário mínimo, evitando perdas para trabalhadoras, trabalhadores, aposentados e pensionistas. E depois, como ministro da Previdência também no governo Lula, acabou com as filas de espera nas agências do INSS. A partir de 2009, já prefeito de São Bernardo do Campo, implementou políticas importantes em todas as áreas: na habitação, na saúde, na segurança, na educação, na mobilidade urbana e no meio ambiente. A situação é crítica no sistema Cantareira. Este é o terceiro verão seguido com chuvas menores do que o esperado. A Sabesp culpa a falta de chuva pela crise no abastecimento e pede aos usuários que economizem água. Só que na Grande São Paulo, muita gente já reclama da falta d'água e do aumento das tarifas. De acordo com o governo do estado, o uso do chamado volume morto deverá evitar o racionamento. Se houver alguma crise maior, nós vamos distribuir água com canequinha. Pegaram de novo o gol da Alemanha! Procuradores federais temem um colapso do sistema e recomendaram ao governo do estado a adoção imediata de um racionamento de água. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Geraldo Alckmin foi reeleito governador de São Paulo. Obrigado, São Paulo! À noite cai o fornecimento também. Em alguns bairros da capital paulista, os moradores reclamam que já está faltando água. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reconheceu hoje pela primeira vez o racionamento de água. Apesar das altas do sistema, as recentes chuvas não cobrem a segunda cota do volume morto. Trabalhando para não fazer o rodízio. E nada indica hoje que precisa ser feito. Olá, bem-vindos aqui ao nosso ao vivo, mais uma vez, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Quero dar as boas-vindas a você, agradecer a tua audiência, a tua participação. Mande as perguntas, aí já te comenta, se que for possível, evidentemente, mas quero agradecer de coração a sua participação aqui todas as semanas. Hoje nós estamos aqui com o companheiro Vicente Andreus. Vicente Andreus, que foi dirigente dos sindicatos eletricitários de Campinas, região, e foi até pouco tempo, está de quarentena. Estou de quarentena. Foi presidente, foi diretor-geral da Agência Nacional das Águas, ou seja, uma grande contribuição nos nossos governos e, acima de tudo, com debate para regular, né, o trabalho de saneamento das águas, enfim, chamar atenção, buscar antecipar os problemas, né, Vicente, acima de tudo. E queria dar as boas-vindas a você. Cumprimenta o povo aí, Vicente. Daqui a pouco faço as perguntinhas. Então, os companheiros e as companheiras, boa noite. Para mim é uma grande honra poder estar participando aqui dessas discussões qualificadas. Eu tenho visto os vídeos e espero ajudar um pouco nessa questão de... Até janeiro, né? Você ficou diretor-geral? Até janeiro. Agora está de quarentena? Até julho. Até julho de quarentena. Quarentena. Todo brasileiro deveria ter uma quarentena. Faz bem?
Não é que faz bem, eu penso assim, a quarentena foi pensada por alguns cargos chaves, né? E se justifica a quarentena. Mas, na verdade, hoje, talvez nem todos a quarentena tenha que ter uma dimensão tão grande. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vicente. O PSDB governa o Estado há 24 anos. Eu brinco que 24 anos até para fazer chover. Mas nesse debate das águas, tem a ver, evidentemente, com crise hídrica, nós passamos por uma crise hídrica muito complicada na 2013, 14, 15, de 13 dá para antever a crise, mas especialmente 14 e 15, e nos debates ali eleitoral 2014, o governador Geraldo Alckmin insistia que não vai faltar água, não vai ter crise, não tem problema. Ele confiava bastante em Deus ou era irresponsabilidade mesmo? Eu vejo assim, Marinho, quando daqui a alguns anos os especialistas geral olharem de novo para esse período, vão classificar como de extrema irresponsabilidade o que aconteceu aqui, deixando as principais regiões, mas principalmente aqui São Paulo, a principal região metropolitana do país, com um risco absurdo, né? Se recusando a tomar as medidas preventivas que eram necessárias, uma vez que todos perceberam que a crise estava instalada, adotando um discurso e uma prática que simplesmente tinha como objetivo garantir passar o período de 2014. Tanto é que, passado o período de 2014, quando ele troca, inclusive, os representantes da Sabesp, secretários aqui em São Paulo, aí eles assumem definitivamente em 2015 a intensidade da crise. Depois da eleição? Depois da eleição. Antes da eleição foi uma briga constante. Então foi um calote eleitoral hídrico? Olha, eu penso que foi uma irresponsabilidade muito grande o que foi feito em termos de informação verdadeira, real, para as pessoas do risco que elas estavam correndo. Faltou transparência. Muita, totalmente. Essa foi a grande questão. Inclusive, pessoalmente, tive até uma situação desgastante, Marinha, porque compromissos que eles assumiam conosco, internamente, depois externamente, junto à população, eles negavam esses compromissos simplesmente por conta de, na minha opinião, porque o marqueteiro com certeza estava dizendo que não desejava colar num governo tucano o apagão da água, uma vez que já tinha colado no governo tucano o apagão da energia elétrica no Brasil, que foi uma tragédia. Agora, observando, assim, olhando do ponto de vista da crise daquele momento. Agora, se a gente olhar que o PSDB governa o Estado há 24 anos, não era possível prever que a qualquer momento podia acontecer uma crise dessa magnitude, na medida que nós temos um processo crescente populacional, da ordem aí de quase 200 mil pessoas ano crescendo na região metropolitana, metropolitana é uma região de Campinas, não tinha no planejamento ações para ter sido adotada independente da crise hídrica de 2015? Então tem. Aí tem várias questões, Marinho, mas a primeira que eu vejo é uma certa recusa de que as condições climáticas estão alteradas. Então, se você achar que o que acontecia aqui em São Paulo nos anos 70, 1970, 1980, com a garoa, aquela coisa toda que a gente conheceu quando era mais jovens, isso acabou. E a principal obra, na minha opinião, que acabou sendo feita em parte na região metropolitana de São Paulo, era a interligação dos seus principais reservatórios. Porque o que está acontecendo? Isso nesses últimos anos está evidente. Uma parte do estado nessa região, como Cantareira, o Alto Tietê, tem menos chuva, tanto é que chegaram em níveis baixíssimos, e outra parte da região de São Paulo, Billings, Guarapiranga, Rio Claro, uma outra parte do reservatório de São Paulo tem chovido muito, porque São Paulo agora tem todo mundo fala sobre isso, a ilha de calor, ou seja, a nuvem passa, cai em cima de São Paulo, chuvas muito fortes, não é mais garoa. Então, o que poderia ter sido feito, inclusive porque isso já era uma obra prevista há décadas,
era uma interligação de água bruta nos reservatórios. Então você poderia, aquilo que foi feito parcialmente durante a crise, todo mundo apavorado, aquilo já deveria ter sido feito há 20 anos. Só que o que acontece? Quando você interliga os reservatórios, você aumenta a segurança, mas você não aumenta a quantidade de água vendida. Então se fez uma opção em sair para fazer obras que aumentassem a oferta de água, em detrimento de obras que oferecessem a segurança hídrica. Aí quando vem a crise, não tem oferta de água. E aí é aquilo tudo que a gente viveu. Então, na minha opinião, é uma somatória de fatores, A questão eleitoral e a falta de transparência estão no centro disso, mas também uma recusa muito grande em assumir a mudança climática. Além de interligar os vários reservatórios, é possível falar de novos reservatórios? A gente lidou, eu tive a oportunidade na ANA de lidar com a crise em várias regiões do país. Então há uma certa, depois de uma crise, as pessoas ficam imaginando que a solução das crises elas estão exclusivamente na oferta de água, mais obra, mais adutora, mais reservatório. Eu sou a favor de reservatório. Agora tem uma lição de casa muito grande a ser feita antes de você fazer uma coisa de sair buscando água em outros locais, que é a redução do consumo, a redução das perdas, a redução do chamado desperdício. Porque muitas vezes essa água que você vai buscar numa outra bacia para trazer para São Paulo vai fazer falta nessa bacia no futuro. Então a transposição do Cantareira compromete o desenvolvimento daquela região de Campina. A transposição do São Lourenço pode vir a criar no futuro restrições de água para a bacia lá do Vale. Então, eu penso que é possível pensar em novos reservatórios, em alternativas, eu sou favorável, nós podemos falar sobre isso, mas você tem que ter uma lição muito grande na redução dos desperdícios. Tem uma segunda lição também, Marinho, que é você tratar esgoto. Já vamos falar disso, Vicente, do esgoto e também do consumo. Vamos aqui ver aqui os internautas que mandaram aqui as perguntinhas aqui, os comentários. Darlene Lula Testa, que será uma boa prosa. Seguramente a Darlene nos conhece bem. O Fábio Alves disse aqui, Marinho, há anos atrás, Lula fez as obras da transposição do Rio São Francisco. Em São Paulo, por que o governo estadual não realiza uma obra da mesma maneira para melhorar essa crise? É uma pergunta que mandou para nós aqui, queria que você comentasse. Paulo Sérgio, olá, tudo bem? Bom trabalho. O Matheus Santos, grande Vicente Andreus, um grande abraço. Matheus te manda um abraço aqui, o Paiva Vicente também, o Valdeci Ferreira, boa noite, 2018, Luiz Marinho, governo de São Paulo, estamos juntos, Lula livre no Planalto, enfim, uma torcida pelo Lula também aqui do companheiro Valdeci, nosso agradecimento, Paulo César Santos, o Leandro, doutor Leandro, um grande médico natural de Lucélia, hoje está morando em São Bernardo do Campo, trabalhando no Hospital Brasil, depois que o governo PSDB mandou ele embora lá de São Bernardo. Governo incompetente do PSDB, ruim em todos os setores, Rio Tietê, Pinheiros poluídos, Sabesp, enfim, a Sabesp se preocupa com o lucro na Bolsa, em vez de se preocupar com o que deveria, enfim. Teus comentários em relação às perguntas dos companheiros aqui, Vicente? Bom, primeiro um abraço a todos e com relação à transposição. Transposição de uma bacia para outra é sempre uma obra muito polêmica. Na verdade, aqui o principal é a integração dos reservatórios, né? Que deveria ter sido feito de forma planejada e não às pressas, conforme foi feito na crise hídrica. Perfeito. Né? Agora, veja, eu queria falar um pouquinho sobre transposição, Marinho, rapidinho. Quando você transfere, no caso do São Francisco, 26 metros cúbicos por segundo de um rio que tem 1.300, o impacto no rio, 1.300 na média, na crise chegou na pior fase da crise no São Francisco a 550 metros cúbicos por segundo. Você está tirando uma quantidade de água de uma bacia que tem água. O duro é quando você pensa em transposições que vem trazer água para uma região, tirando água de regiões onde essa água já praticamente não existe. Por exemplo, o Cantareira, ele transfere quase, dependendo do período, praticamente 100% da vazão em termos hidrológicos para São Paulo. Então ele compromete a outra bacia.
Então eu sempre digo que nós não podemos deixar de pensar em obras de infraestrutura, mas elas, para a questão de água, têm uma lição de casa anterior, que é você reduzir significativamente a demanda e as pessoas reduzirem o seu consumo, as indústrias reduzir, a irrigação reduzir, todos darem a sua contribuição, porque os patamares de consumo de água, no caso brasileiro, são muito elevados. O nível de água na Cantareira hoje está em 48,1, talvez nesse momento até um pouco menos. Menos. Sem considerar a reserva do chamado volume morto, né? Valor mais baixo registrado. E esse valor de hoje, o que diz é que está abaixo do que a crise de 2014, 2015. Eu falei esses dias numa sabatina desses números. A agência Lupa disse que eu tinha exagerado, que não era bem isso, tal. Depois veio um editorial do Estadão e da Folha de confirmar os números que eu tinha trabalhado. Agora eu pergunto para você, o que, além de redução de consumo, que nós vamos falar já já, mas o que precisa ser feito para evitar esse novo colapso? Então tá, mas primeiro com relação aos números, Marinha, o reservatório está com menos. Mas se antes, o que aconteceu na crise de 2014, que o governo se recusou a reduzir a retirada. Então o reservatório estava com mais, mas caiu muito rapidamente. Agora, com a redução até do consumo, né, a inclinação da curva mudou um pouco. Sim. Então, de uma maneira geral, o reservatório... E a integração dos outros reservatórios, especialmente do Rio Grande, deve aliviar essa situação. Retirou 1.600.000 pessoas do Cantareira, então foram feitas manobras aqui dentro. Então, o que está acontecendo é que você está realmente partindo de um patamar mais baixo. Mas precisamos pedir a Deus para ajudar também, é isso? Olha, senão nós podemos ter nova crise. Essa é outra coisa que o governo mentiu, porque ele começou a fazer as afirmativas que aquela chuva eram chuvas que não voltariam em 3.000 anos. Aí depois fizeram uma continha, que era um exagero, chegaram a 300 anos. Nós já estamos atravessando o período de março até aqui, equivalente àquele período de 300 anos atrás. Pouquinha coisa Brincar de Deus é complicado, é isso? Ficar apostando, dizer que a crise já tinha sido encerrada e tudo mais, na minha opinião, tinha essa justificativa eleitoral. Podemos pedir a Deus, mas brincar de Deus jamais. Eu vejo que aqui na nossa região, a região metropolitana de São Paulo, é muito difícil. Tem opções. Eu não conheço a região metropolitana, eu conheço Cantareira. Na questão do Cantareira, tem uma proposta de construir algumas barragens. Essas barragens são muito polêmicas, mas são uma opção, mas precisam ser melhor estudadas. E há outras alternativas. Eu pedi para fazer um levantamento na ANA, da onde a gente poderia fazer uma reserva de água para fortalecer o Cantareira, mas elas teriam que ser feitas antes do Cantareira. E antes do Cantareira é uma região lá do município lá de São Francisco Xavier, em São José dos Campos. Você estaria também criando impactos muito grandes. Você poderia elevar um pouco o reservatório do Jaguari, que é o principal reservatório. Ao elevar o Jaguari, se aumentaria o consumo. Agora, eu penso que despoluir a Billings e a Guarapiranga, por exemplo, a Billings e a Guarapiranga são maiores do que o Cantareira, sendo que a população pendurada no Cantareira é muito maior do que a população pendurada na Billings, justamente por conta dos problemas de qualidade. Então, se você tiver uma política que seja uma política integrada, mudança de padrão de consumo, melhoria da qualidade de água. Quero solicitar os nossos internautas para compartilhar. Compartilhe o nosso ao vivo, para aumentar a nossa audiência. Mas, Vicente, falando dessa abordagem que você está se referindo, despoluição. Aí nós precisamos falar do papel essencialmente da Sabesp. A Sabesp tem uma situação onde ela tem na Bolsa 49,7% das suas ações. Às vezes eu observo que a Sabesp está mais preocupada como garantir lucros e dividendos na Bolsa para os acionistas do que propriamente cuidar da sua obrigação. Vejamos.
Os consumidores aparentemente fizeram a sua lição de casa, atenderam o apelo do momento da crise e tal. Para você ter uma ideia, os indicadores que eu tenho aqui em mãos, pelo menos, em 1998, o consumo por domicílio, em média, era 17,4 metros cúbicos por mês. Em 2013, no momento da crise, estava 13,1 antes da crise. Com as campanhas publicitárias, com o medo de faltar água, com o bônus oferecido pela Sabesp, enfim, foi para 11,8 em 2014, 10,1 em 2015, 10,4 em 2016. Extinguiu-se o bônus, 2017 subiu para 11,4. Mas mesmo 11,4 é menor que 13,1 no momento do pico da crise. Ou seja, a população adquiriu um novo hábito. Mas acho que aqui ainda tem mais para reduzir, aqui evidentemente dá para fazer. Ao mesmo tempo que a Sabesp aparentemente está mais preocupada em vender mais água, ou seja, para ter mais lucro para os acionistas. E o governo do Estado, os dividendos para o Estado, é da ordem de 300 milhões ano. Enquanto isso, a tarifa social que a Sabesp garante lá para a família de baixa renda, se utilizasse o cadastro único, né, comparando, ela fornece tarifa social para 25%, na verdade, do cadastro do CAD único. Ou seja, ela não está cumprindo devidamente seu papel social e os 300 milhões de dividendos que o Estado recebe ano, na verdade, acaba incorporando o orçamento do Estado e não é repassado como reinvestimento, seja na despoluição, seja em melhorar o sistema, até porque me parece que é um grande desperdício da rede sucateada da Sabesp. Para ter uma ideia, a tragédia do prédio do Largo Paissandu, né, aquele prédio que desabou, faltou água, faltou pressão nos hidrantes, porque a Sabesp à noite, com consumo menor, reduz a pressão, porque senão acaba estourando toda a rede, porque a rede está sucateada. Quais os teus comentários em relação a isso aí? Bem, como é que você vê essa situação? Tem jeito? Tem. Eu acho que aí é uma questão de prioridades e de olhar para vários fatores, né? O que a gente viu, de uma maneira geral, nas crises hídricas no país, é que as pessoas passaram a ter mais consciência em relação à água. E com isso passaram a se preocupar mais em reduzir o consumo. Agora, você tem que ter uma política tarifária que premie a redução do consumo. Você não pode ter uma política tarifária que penaliza. Não pode fazer como a companhia de Campinas, durante a crise, depois da crise, fez a campanha porque a crise era grave, especialmente para a região de Campinas. Campinas também tem uma região bastante complicada, né? E depois da crise, parece que a empresa fez, inclusive, publicidade para retomar, para aumentar o consumo. O Ministério Público não permitiu tal, mas eles desejavam, inclusive, voltar ao consumo anterior para poder... Esse é o sonho de consumo de todas as empresas de saneamento no Brasil, infelizmente. É uma cultura muito ruim de que você precisa retomar. Aquela mensagem do governador de a crise acabou, era simplesmente para estimular as pessoas a voltar a consumir. Mas eu queria só te dizer o seguinte, imagine o seguinte, que você consome 10, paga por 10. Imagina que você consome 1 e 2 e paga por 10. Então, hoje, o que acontece é que essas tarifas que estabelecem que o consumo até 10 metros cúbicos por segundo, não importa se você consuma 7, 6, 5, 8 ou 9, você paga por 10. Se a pessoa está pagando por isso, ela vai acabar indo para o limite. Por que não usar isso, já que está pagando, né? Aí acaba fazendo isso tudo. Então, e as empresas, a Sabesp inclusive, utiliza de que isso é tarifa social, mas quando a gente vai ver o gráfico, essa faixa da tarifa social tem um pouco de demagogia, porque esse pessoal que consome pouco, eles acabam tendo que pagar por uma tarifa mais alta e acaba estimulando o consumo. Então eu penso que tem uma margem muito grande ainda de trabalhar com as questões tarifárias.
de tal maneira que a preocupação não seja o lucro, seja a sustentabilidade da empresa. Claro, a empresa tem que ser sustentável, mas vejo com uma certa preocupação quando, passada a crise, os 2 anos seguintes à crise, a Sabesp tem 2,9 bi de lucro e no ano passado 2,5 bi de lucro. O que significa isso? Significa que a tarifa ficou muito cara. A tarifa está muito cara. Por quê? Porque eles aproveitaram a experiência... Ou seja, a Sabesp tem que ser uma companhia, uma empresa pública. Pública. Eles aproveitaram a experiência Eles estão com um comportamento de empresa privada. De tomar muita grana e comportamento... Caberia um paralelo com a atual política de preços da Petrobras. Completamente. Totalmente. Ou seja, para os internautas observar, assim, quando se fala do problema do petróleo, a grande crise aí de abastecimento de petróleo, a greve dos caminhoneiros, isso tudo foi levado por uma opção. Uma opção a partir do golpe, ou seja, o consórcio de PSDB, MDB, Alckmin, França, Dória, Temer, é que está levando o desastre aos problemas na mesa do povo brasileiro, enfim, das famílias brasileiras. O que está acontecendo aqui, nós estamos debatendo o problema de água, mas de alguma forma também aconteceu com o problema da Petrobras. Cabe um paralelo aí perfeito. Vou observar aqui, enquanto você termina essas duas considerações, aqui as novas mensagens dos nossos internautas. Marinho, eu queria que as pessoas prestassem atenção no seguinte: uma empresa que viveu 2 anos seguidos da pior crise da sua história, no ano seguinte tem o maior lucro da sua história. Por quê? Porque a política tarifária que saiu da crise, que embutiu quando tinha o bônus, ele tinha que pagar. Aí não, saiu da crise com a tarifa lá em cima, retirou o bônus e hoje eu defendo que a tarifa de água seja uma tarifa relativamente cara até para reduzir o consumo, que precisa de política social para atender as pessoas que não têm renda, para ter a quantidade adequada de ter água. Mas o que está evidente é que a saída da crise colocou os patamares de tarifa no valor. O problema da água, né, Vicente? Você pode também chegar numa situação onde a produção, né, a economia, afeta a economia, porque para você produzir, né, você precisa de água. Agora, a quantidade de água que se tem, de contaminada, esgotos não tratados, tal, isso leva a um colapso cada vez maior. Ou seja, a saída de fato é trabalhar a redução de consumo, trabalhar a despoluição dos nossos rios, e para trabalhar a despoluição dos nossos rios é preciso coletar e tratar. A Sabesp, pelo que me consta, eles falam que trata 60% do esgoto, mas não parece que seja isso. Eles cobram por 90%, ou seja, por 100% do que fornece de água, cobra relativamente esgoto, mas não trata o esgoto. Ou seja, isso se o Ministério Público fosse sério, isso aqui não pararia de pé, não é? Veja, infelizmente isso não é um problema só da Sabesp, mas eu fiquei muito chocado de que o presidente da Sabesp, durante o ano de 2016, ele disse que não investiria, em função da crise, para recuperar o orçamento da empresa, ele não investiria, inclusive, o que ele tinha como obrigação de fazer perante Quem disse isso? O presidente da Sabesp, na época. Que ele não ia investir em esgoto, quando o principal problema da região metropolitana de São Paulo e de outras regiões metropolitanas do país... Mas o presidente da Sabesp tem essa autonomia toda? Veja, ou deveria ter? Eu evidentemente, o que eu vivenciei... Se você fosse governador, o presidente da Sabesp permitiria que ele falasse isso? Veja, eu acho que a Sabesp, o que eu vivenciei é que a Sabesp é totalmente atrelada à posição do governo. Então essas posições, ao final, eram posições, na minha opinião, que tinham o aval do governo. Eu estou perguntando isso ao Vicente, mas é a minha avaliação também. Isso aqui não tem nada a ver de autonomia do presidente da Sabesp. Isso aqui é o que pensa o PSDB, que governa o Estado há 24 anos. Ou seja, não está preocupado com o preço da água que você está pagando, se você tem garantido fornecimento. Ou seja, mente, né? O Vicente disse que faltou transparência, faltou informação para a população de qual era a real situação, levando a uma situação de colapso
de fornecimento de água, um bem imprescindível para a sobrevivência e para a economia, para a produção do Estado, para a economia do Estado, enfim, ou seja, uma grande irresponsabilidade. Quer dizer, Vicente, se eu for governador, bom, primeiro que um cidadão que pensa isso não será presidente da Sabesp, de jeito nenhum, tá certo? E vamos botar a Sabesp a serviço do nosso povo. Mas olha aqui, eu queria falar sobre a Kathleen Belo, isso aqui, ó, Luiz Marinho, próximo governador de São Paulo, o Maurício Liberaldes, que está nos assistindo, Joaquim 13 também. Olá, tem aqui mais comentários. O Ricardo Silva da Cruz, Ricardinho do PT de Santo Anastácio, um abraço, Ricardinho. Porque o esgoto da Sabesp é caro, 80% de faturamento na conta. Está reclamando do preço da Sabesp, o Vicente pode comentar isso daqui a pouquinho. A Paula Camila também diz que está nos assistindo. O Lucas, boa noite, Lucas. Lucas sempre presente, muito presente na nossa rede. A Michele Farias. O Lucas é do interior do estado de São Paulo, ele sempre fala assim, água, ó, atenção para o interior, né, Lucas? Aquele abraço. E ele fala assim, no interior de São Paulo pode faltar água também? Está perguntando se no interior também pode faltar. O Vicente pode comentar aqui, já que o Vicente é nosso grande especialista da noite aqui. O Fábio, até agora São Paulo está sem governador, mas em janeiro de 2019, finalmente o PT chegará lá com o Luiz Marinho, que foi um grande prefeito de São Bernardo. Aliás, o PT sempre fez bem para São Bernardo, onde Marinho foi prefeito, quanto para a minha cidade do ABC, enfim, em geral, de Santo André, ABC em geral, através do consórcio de prefeitos. Um abraço aí também ao Fábio. Mas você ia complementar uma informação? Por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem mais ou menos, vou falar em números redondos só para facilitar, ele tem 600 municípios. Desses 600 municípios, 350, só para 350 são atendidos pela Sabesp, 250 são municípios com serviço municipal, seja empresa, departamento, superintendência. O que tem acontecido e que a gente vivenciou durante esse período é que, em vez de você ter um governador do estado de São Paulo em relação à questão da crise hídrica, você tinha um governador que era presidente da Sabesp. Então, todas as preocupações eram para garantir a Sabesp, mesmo que colocasse em risco, como colocou Guarulhos, por exemplo, cortando de uma maneira absurda a produção de água. Santo André também. Santo André, Mauá, para a região do PCJ. Então, ou seja, você está dizendo que o governador autorizou a Sabesp a irresponsabilidade de ignorar essas cidades. Se o governador autorizou, eu não estou fazendo essa afirmação porque eu não sei. Agora, que ele só se preocupava com as questões relativas à Sabesp, isso ficou evidente durante a crise, era salvar as receitas. Então não era o governador de São Paulo, era o governador da Sabesp? Governador da Sabesp. Isso ficou evidente. Então, Marinho, é bom ter uma empresa como a Sabesp, corpo técnico, experiência, tudo isso é muito bom, é uma empresa espetacular. Agora, a Sabesp tem que ter uma política de solidariedade com os municípios. A Sabesp devia coordenar esse conjunto das ações para o conjunto dos estados, inclusive as empresas, as autarquias municipais. Ajudando e não competindo ou colocando sobre elas um comportamento que muitas vezes é igualzinho de uma empresa privada. Qual a capacidade da Sabesp de tratamento de esgoto no estado? Veja, eu não tenho esses dados com total precisão. Os números que eu tenho é de que a capacidade instalada de estações de tratamento de esgoto da Sabesp é da ordem de 16 a 20 metros cúbicos por segundo. O número que eu tenho na cabeça... E eles fornecem quantos por segundo de água? De água, cerca de 65. Vamos fazer por 60, jogando para baixo. Então, não tem capacidade instalada de esgoto sequer 50% do que eles fornecem de água? Nessas contas, não tem. E eles cobram esgoto como se tratasse 100%? A Sabesp e todas as empresas. Isso é uma política derivada lá de 1970, mas realmente é um problema. Eu só espero que o Ministério Público, se eu vier a ser governador, no dia seguinte não venha lá cobrar que seja, né, no dia seguinte, imediatamente, porque isso aqui precisa de planejamento. O PSDB governa o Estado há 24 anos. 24 anos não é 24 meses, não. 24 anos, de forma ininterruptas. Não tiveram capacidade de planejar a gestão. Não é só aqui do questão hídrica, não, mas também se falar do transporte, se falar da segurança, da educação, da saúde, enfim,
Mas eu estou até vendo quando a gente chegar no governo como vai ser o tratamento conosco. Mas aí fica aí para as pessoas ir tomando consciência, porque eles gostam de falar muito em planejamento de gestão. Qual a tua avaliação disso? Olha, pelo que eu assisti, existe uma competência técnica instalada nas empresas, existe uma competência no DAE, mas todos eles subordinados à racionalidade do interesse político. Eu acho que se valorizar de novo a empresa, a sua autonomia técnica, valorizar o DAE, valorizar a CETESB, apostar nisso, eu acho que a população de São Paulo ganha. Hoje, o que eu vivi isso, Marinha, é de que nós chegávamos num acordo técnico, eles saíam da mesa para consultar a área de comunicação do governo se aquela proposta podia ou não ser implementada. Foi assim, Marinha, foi assim que aconteceu em 2014, 2015. O Zé Roberto Pereira Antunes deve ser um conhecedor aqui do assunto. Ele vai assim, ó, empresa que perde 30% do seu produto quebra. É vergonhosa a displicência com a água, um bem finito. O Cosmo fala, ele está dizendo assim, que a rede da Sabesp tem um desperdício de 30%. Aliás, 31,2%, aumentou, parece que um pouquinho aqui do desperdício de lá para cá. O Cosmo Silva, logo São Paulo terá um governador à altura do maior estado do Brasil. E também aqui a Solange, aí de Itapeva, manda os parabéns. O Marcos Batista manda um abraço a nós. O Max Varela também. De novo aqui o Dr. Leandro participando aqui conosco, os nossos agradecimentos. Compartilhe, ajuda a gente aí. Mas esse desperdício, ordem de 30% de desperdício, tem alguma empresa que admite um desperdício como esse? Marinho, é evidente que para uma região como São Paulo, 30% é um absurdo. Agora, as perdas de água no país são escandalosas. Regiões como o Rio de Janeiro têm até 50%. Meu Isso Deus. Não justifica, mas é só mostrando que são perdas muito elevadas. E o que está acontecendo? Quer dizer que tem coisa pior que a Sabesp por aí? Muito pior. Em termos de perda, muito pior. E o problema que aconteceu, isso foi quase que hilário, não fosse a irresponsabilidade. Mas você está dando agora razão para o Alckmin e falar, tá vendo? Nós somos melhor que o Rio de Janeiro também na questão hídrica. O Rio de Janeiro... Porque quando fala de segurança, ele vem e compara com o Rio de Janeiro. Fala, mas compara com a catástrofe. O Rio de Janeiro tem das piores indicadores de perda no Brasil. Absurdo. E porque eles vivem de uma transposição também do próprio Paraíba do Sul, então a produção de água lá no Rio de Janeiro é muito grande. Mas deixa eu te falar, o que aconteceu na redução de consumo de água durante a crise? Que como você fechava os registros, você não só não fazia com que a água chegasse, mas você reduzia a pressão sobre a rede. Então é fácil imaginar, se você tiver uma mangueira com muita pressão, vaza bastante. Se você tirar a pressão da mangueira, vaza pouco. Então, o que aconteceu? A retomada da produção de água fez aumentar as perdas, porque voltou a colocar carga de água na rede de distribuição. É por isso que me parece, inclusive, que eles continuam fazendo manobras à noite, né, para você tentar manter artificialmente níveis baixos de perda, porque se deixar voltar normal... Mas isso sacrifica as áreas mais altas das respectivas cidades. Né? Por isso que o pessoal reclama sempre. Está faltando água, não está faltando. Está faltando, não está faltando. Na verdade, é uma quando você tira a pressão, né, as residências que ficam nas partes altas das cidades acabam não chegando a água. Né? Em São Bernardo acontece isso também, enfim, em toda a cidade eu vejo reclamação do pessoal reclamando que eu moro aqui na parte alta, não chega água à noite. Eu tenho que tomar banho até tal hora, então depois de tal hora não tem mais água, enfim. Então, e a gente queria colocar na outorga, na renovação da outorga, que é a licença para poder tirar água do Cantareira, que a Sabesp tivesse compromisso de redução de perdas. Né? E foi dificílimo para que saísse o que saiu, que na verdade nós vamos ver agora ao longo dos anos se a Sabesp vai reduzir ou não. Mas há uma preocupação muito grande, porque eles alegam que essa perda, você gasta muito dinheiro para evitar a perda.
Então é preferível gastar dinheiro para produzir água para aumentar o consumo das pessoas e não para você melhorar as condições de oferta de água. Então é uma política muito ruim, seja em tratamento de esgoto, e é uma política muito ruim no controle de perdas. O que você está afirmando, então, é que o governo Alckmin, França, Dória, não tomaram as providências do que deveria ter sido feito para evitar um novo colapso? Eu penso que isso deveria ter sido prioridade da empresa há muito mais tempo. E o que fazer? Veja, eu acho, como eu te falei, eu penso que retomar o planejamento, garantir a autonomia das empresas do ponto de vista técnico, claro que orientada para a política de deixar a empresa como uma empresa pública e não como uma empresa que atende, é estatal, mas atende interesses privados. Os dividendos que o Estado recebe, deveria ser reinvestido? Na verdade, uma grande parte é, Marinha. O que eu vejo não é nem tanto dividendo. Eu penso, na verdade, o seguinte: se nós tivéssemos um mercado ideal, você ter ações em bolsa de uma empresa pública não é um problema. Eu estou falando do dividendo que o Estado recebe. Eu sei, eu vou chegar nisso. Agora, quando você tem uma situação tão complexa e crítica de necessidade de investimento muito grande no futuro, você tem ações em bolsa, na quantidade que tem, obriga necessariamente que a empresa acabe, ao invés de priorizar, vamos dizer assim, investimentos que não têm um retorno, mas que eles são necessários, acaba fazendo investimento que aumente a receita. Então eu penso que olhar com isso com cuidado é uma questão importante para que você não perca a capacidade de investir, né, mas que ela seja investida em parte pública. Hoje a Sabesp ela repassa 25%, um pouco mais de 25% do seu lucro para os acionistas, Estado e privados, metade público, metade privado. Então, se ele repassou 300 milhões para o governo do Estado, ele repassou 300 milhões para o setor privado. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, ele fica com uma quantidade grande de recursos para investimento. Agora, que tipo de investimento? O lucro foi da ordem de 3 bilhões, se repassou 600 milhões ele fica com 2 de dividendos, com 2 bilhões e 400. Mas os 300 milhões de Estado não poderiam ser reinvestidos também? Para acelerar o processo. Nós estamos falando de um bem finito, que é a água. Nós estamos falando de gestão de meio ambiente. Nós estamos falando da necessidade de despoluição de rios, de represas, de nascentes, enfim. Nós estamos falando de melhorar a condição para as famílias. Isso é dever do Estado, portanto, e nós estamos falando que poderia eventualmente rever parcelas de participação acionária de privados em relação ao público. Eu vejo assim. Um planejamento de longo prazo é plenamente possível, utilizando o próprio resultado. Eu coloco a pergunta em 2 patamares. Primeiro, uma empresa de saneamento precisa de um lucro desse, porque quando você tem um lucro desse, é porque você está cobrando uma tarifa muito cara, né? Segundo, quem define o investimento, vamos supor, desses 2 bilhões de reais? Como é que é definido o investimento desses 2 bilhões de reais? Você vai trabalhar para proteger o entorno dos reservatórios, que hoje é fundamental, a proteção ambiental dos entornos. Mas é disso que eu estou falando. Exatamente. Você utilizar os 300 milhões do Estado para investir, seja para melhorar a mata ciliar da cantareira, que vai aumentar a capacidade de produção de água. Mas é que eu acho que esses 300 milhões não deveria sair do governo do Estado. Esse dinheiro deveria sair da prioridade de investimento da Sabesp, que não é. Então, qual é o controle da sociedade, por exemplo, para determinar onde a outra parcela de investimento da Sabesp vai? Então, tornar a empresa pública transparente, as informações, a prioridade dos seus investimentos é fundamental. Mas aí a questão é, se você responde ao interesse na Bolsa de Valores, você tem que responder ao interesse dos acionistas. O interesse dos acionistas não está nisso que nós estamos falando, que é obrigação da Sabesp fazer. É verdade. Mas sim de como se torná-la mais lucrativa. Mais lucrativa. Esse é o problema. Isso, por isso que a tarifa vai explodir, os investimentos reduzem naqueles investimentos que não têm um retorno em dinheiro, como eu acabei de falar, você interligar os reservatórios, o quanto aumenta de receita. Se eles estão cobrando pelo tratamento de esgoto sem tratar o esgoto, para que passar a tratar, não é isso? É que isso é uma política tarifária do Brasil inteiro.
praticamente todos os municípios do Brasil, São Paulo. Sim, mas é um ato de irresponsabilidade do governante. Que já vem de lá de muito tempo. Eu estou falando de São Paulo, vou falar de São Paulo. Sim, e, portanto, não é preciso pensar qual a responsabilidade, qual a visão de governante. Eu concordo. Se eu for governo, meu governo não vai ser assim, não. Vai responder ao interesse do povo paulista. É disso que se trata. É tratar de esgoto. Isso. É despoluir, porque para despoluir um rio é coisa mais simples, mas é cara. Simples porque é coletar e tratar. Para isso precisa de investimento pesado. Porque coletou e tratou, o resto a natureza cuida para recuperar o rio, não é isso? Bom, e no caso de uma região como São Paulo, tem um outro elemento, que é a impermeabilização inteira da cidade. Então acaba indo também para o rio a chamada poluição difusa. Mas eu tenho total acordo, eu acho que você vai ter sucesso com essas medidas que você está mencionando. Estamos caminhando para o encerramento. Nós queríamos agradecer a audiência, pedir sempre, compartilhe, nos ajude no processo. Semana que vem estaremos aqui outra vez. E na despedida eu quero chamar aí, vocês acompanhem a continuidade do capítulo da websérie sobre a crise de água, né, porque nós passamos aí um pedacinho no início, aí, né, mas tem aí um conjunto, uma série para vocês entender melhor o problema da crise hídrica no nosso estado. E acima de tudo, Vicente, quero agradecer aqui a tua participação. Vicente Andreus, um grande amigo de longa data, vai colaborar muito com o nosso governo, seguramente. Marinho, Obrigado, aquele abraço e você para a despedida. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Então eu sou uma pessoa que pode testemunhar aí o seu compromisso com a transparência, com a verdade e com o interesse dos mais pobres, dos trabalhadores. Tenho certeza absoluta que as melhores mãos para cuidar de São Paulo são as suas e você vai chegar lá. Planejamento, gestão, capacidade, montar boa equipe, liderar acima de tudo. Esses são os compromissos que nós queremos assumir cada vez mais com o nosso povo. Então, obrigado, Vicente. Até lá. Aquele abraço. A situação é crítica no sistema Cantareira. Este é o terceiro verão seguido com chuvas menores do que o esperado. A Sabesp culpa a falta de chuva pela crise no abastecimento e pede aos usuários que economizem água. Só que na Grande São Paulo, muita gente já reclama da falta d'água e do aumento das tarifas. De acordo com o governo do estado, o uso do chamado volume morto deverá evitar o racionamento. Se houver alguma crise maior, nós vamos distribuir água com canequinha. Pegaram de novo o gol da Alemanha! Procuradores federais temem um colapso do sistema e recomendaram ao governo do estado a adoção imediata de um racionamento de água. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Geraldo Alckmin foi reeleito governador de São Paulo. Obrigado, São Paulo! À noite cai o fornecimento também. Em alguns bairros da capital paulista, os moradores reclamam que já está faltando água. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reconheceu hoje pela primeira vez o racionamento de água. Apesar das altas do sistema, as recentes chuvas não cobrem a segunda cota do volume morto. Trabalhando para não fazer o rodízio. E nada indica hoje que precisa ser feito. O risco de um colapso no abastecimento de água da Grande São Paulo já estava previsto há mais de 10 anos. Ao longo de 2014, com a crise já instaurada, outros assuntos tomaram mais atenção e o problema foi negligenciado. Muito se rezou a São Pedro e pouco se discutiu sobre responsabilidades e soluções aqui, na terra. Numa gestão centralizadora e sem transparência, o governo do estado de São Paulo, evitando transtornos políticos,
se negou a assumir a gravidade do problema, ignorando a dimensão daquilo que se iniciava. A maior cidade do Brasil estava ficando sem água. Não existe uma vontade de comunicar à população da real situação da crise que nós passamos. Então é um setor muito sensível para ser utilizado, as decisões serem políticas. Elas têm que estar embasadas tecnicamente para reduzir esse problema de crise. Nós sabemos que enchentes e secas sempre ocorreram na história e sempre ocorrerão. Então nós temos que estar preparados para os dois extremos. Nós não podemos tomar decisões em situações de normalidade. Que o político, o economista, vai trabalhar com recursos hídricos e vai trabalhar como se fosse econômico, né? Se estivesse trabalhando com o mercado econômico, que não é. Você trabalha com um elemento que ele é essencial à vida. E por isso ele deve ser respeitado como tal. O sistema Cantareira começou 2014 com 27% de sua capacidade. Em maio, entrou no volume morto, ou seja, o saldo já havia zerado e passou a usar o cartão de crédito. Em novembro, deu o limite do cartão de crédito, recorreu ao cheque especial. É provável que até outubro de 2015, esta fonte também deva secar. Aí vai ter que apelar para o último recurso, terceiro volume morto, a raspa do tacho. A Sabesp divulga que a água adicionada por bombeamento é um acréscimo positivo ao sistema. Mas, na verdade, ele está no negativo. Qual será os juros cobrados para encher essas represas novamente? Nós já percebemos que entramos em 2013 com os reservatórios abaixo do desejado. E as chuvas que ocorreram ao longo de 2013, inteirinho, foram sempre na ordem de 30% da média histórica. Então nós, em dezembro, fizemos um documento que encaminhamos para a ANA, para o DEE, para o Comitê de Bacias, comunicando que a partir de dezembro de 2013 fosse reduzido o consumo em até 50%. Apesar disso, continuou-se a caminhar. E mesmo quando nós avisamos que tinha que se reduzir as vazões, acreditaram que ia chover. Não faltou planejamento, não faltou orientação técnica. O que faltou foi execução dessas ações. Desde maio de 2013, se retirou mais água do que entrou no sistema Cantareira. Porém, somente a partir de fevereiro de 2014, a Sabesp começou a implementar medidas para reduzir o consumo de água na Grande São Paulo. De fevereiro a março, se nota uma queda expressiva na retirada de água. De março até outubro, uma queda gradual. E depois das eleições, o volume retirado volta a cair de maneira significativa. Até 2013, a Grande São Paulo consumia em média 69 mil litros de água por segundo. 49% desta água vinha do sistema Cantareira. Em janeiro de 2015, a média de consumo foi de 54 mil litros por segundo. Segundo a Sabesp, desta redução do sistema Cantareira, 23% foi resultado do desconto por economia de água, 4% por corte de fornecimento a municípios não operados pela Sabesp, 21% pelo uso dos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê para abastecer bairros antes abastecidos pelo Cantareira. E 52% através de redução de pressão dos canos para conter perdas por vazamentos. As autoridades não confirmam, mas moradores de São Paulo já estão enfrentando cortes de água diários. O reservatório do Alto Tietê tem seguido os mesmos passos do sistema Cantareira. A Sabesp reconhece que tem economizado água, diminuindo a pressão na rede em horários de menor consumo. O que é racionamento? É você fechar o registro. Nós temos água, às vezes, um dia sim e 2 não. Aliás, estão sendo 4 horas de água, né? Se vier essa situação que eles estão falando aí de 5 por 2, nós vamos ficar aqui sem água dia nenhum. Estamos aqui largados aqui. 20 dias. Eu conto todo dia. Dá 20 dias já que está essa situação. Torneira vazia. Tá armazenando água aqui. Aí fica sem água para coisa do banheiro, né? Chuveiro não sai água de jeito nenhum. Aqui é tudo água. Comida também.
É tudo no baldinho. Você lava um pouquinho, a água você vai enxaguando. 6 horas da tarde acabou a água. Sem água aí vai fazer o quê? Dá certo. Uma pessoa que está sem água diversas horas, é evidente que essa pessoa está sob racionamento. Isso é óbvio. Não tem racionamento no sentido de fecha o sistema e abre amanhã. Isso não tem. E nem deve ter. Agora, restrição hídrica, claro que tem. A gente não tem uma situação de racionamento, mas a gente tem uma situação em que o abastecimento tem interrupção. A falta de informação sobre isso, ela dificulta com que as pessoas se planejem para o que vai acontecer. O fato é que existe esse racionamento, é um racionamento não oficial, e por ser não oficial é muito grave, porque não permite a igualdade, não permite a gente saber se está faltando água num bairro mais rico ou num bairro mais pobre, ou onde é que falta mais água, e não permite que o cidadão se planeje. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mobilizou cerca de 5 mil pessoas. O movimento pediu mais transparência sobre a real situação dos reservatórios e se posicionou contra qualquer aumento na tarifa ou multa. Tá vendo aí? Por que? Estava fechada? Fecha aqui, aí já era zero. Ele não fala o que ele só quem é a demanda mudou. Algum morador veio conversar com a gente chega e explica pra ele, ó, tá acontecendo assim, tá acontecendo um vídeo e tal. Ah, eu tô podendo fazer o que tá só a pressão, você fica sem água. Ah, fica sem água, então. Você fica sem água, tá só fechando. Não é fechado, é o vídeo. Não temos rodízio de água. Não tem nenhum bairro, nenhum setor de abastecimento que fique 12 horas totalmente sem água. Não temos. Ela chegou a dizer em reunião com diretores da empresa que uma orientação superior impediu a Sabesp de alertar a população sobre a necessidade de economizar água. O governo estadual negou, alegando que sempre agiu com transparência na crise da água. A Sabesp tem estado muito pouco na mídia, acho que é um erro. Nós tínhamos que estar mais na mídia, mas nós temos que seguir orientação. Nós temos superior. A crise que se instalou mostrou uma face totalmente imperial, vamos dizer assim, do governo do estado de São Paulo e da sua empresa operadora, que é a Sabesp. Todo momento que o IDEC e outras entidades fazem uma solicitação, eles negam essa informação e simplesmente não se abrem para ouvir as propostas da sociedade. Em dezembro do ano passado, a agência pública pediu para a Sabesp acesso aos contratos de demanda firme através da Lei de Acesso à Informação. O que são esses contratos? São os contratos assinados com os maiores consumidores de água no comércio e na indústria. Quanto mais o contratante consome, menos ele paga. Todo mês a empresa tem que consumir aquela quantidade. Se não consumir, ela paga de qualquer jeito, ou seja, é um contrato que estimula o uso de água. Além disso, esses contratos estabelecem que o comércio e a indústria só podem pegar água da Sabesp. O nosso primeiro pedido foi negado. A Sabesp alegou que publicar esses dados geraria um problema de concorrência, ou seja, poderia afetar os negócios da própria Sabesp, como se houvesse um mercado super concorrido em relação à água. É muito importante que a gente saiba como a Sabesp está negociando a água de São Paulo. Isso é uma coisa básica para você entender como a gente chegou até a crise e como resolver. Se você, a quem está nos assistindo, vai ter que racionar o uso de água, é justo que também o grande consumidor tenha. A Corregedoria Geral do Estado de São Paulo exigiu que a Sabesp divulgasse todos os contratos de demanda firme. A Sabesp publicou esses contratos, porém, todas as informações contratuais foram censuradas. O governo e a Sabesp vêm pisoteando a lei.
Eles vêm violando o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal de Saneamento e tantas outras legislações que estão aí para garantir o direito do cidadão, o direito à informação, o direito a poder se planejar, né, o direito a manter a sua saúde e segurança. Então, isso são direitos invioláveis, mas que infelizmente estão sendo violados. Segundo a principal lei que regula o uso das águas no Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem de domínio público, que em situação de escassez deve ter como uso prioritário o consumo humano e a dessedentação dos animais. Além disso, sua gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. O sistema Cantareira entrou no negativo em junho de 2014. Mesmo com as chuvas de fevereiro e março, dificilmente sairia do negativo. O sistema não tem capacidade de oferecer água até a próxima temporada de chuvas, e contar com elas novamente pode ser arriscado. Se estamos em uma situação excepcional, por que não se tomou nenhuma medida excepcional? Do que se está fugindo? Criar um rodízio ou restringir o consumo de grandes consumidores pode acirrar uma crise econômica e gerar transtornos políticos. Mas um colapso no sistema Cantareira acarretaria, além de uma crise econômica, um caos urbano. Até quando vamos negar que este é um cenário real? Se não tomarmos uma atitude agora, pode ser que no futuro não tenhamos água para garantir o básico à população. A Sabesp apresentou uma série de obras com o objetivo de assegurar o abastecimento dos sistemas Guarapiranga, Alto Tietê e Baixo Cotia, que deverão suprir no ano de 2015 a demanda de parte dos bairros abastecidos pelo Cantareira. Grande parte dessas obras é de transposição de água e interligação dos sistemas. Mas ainda não se apresentou nenhum plano de emergência para abastecer as 5 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do sistema Cantareira. Além disso, pouco tem se falado da proteção e recuperação dos mananciais e de uma força-tarefa para diminuir as perdas em vazamentos. As únicas informações que estão sendo dadas é obra, 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 não tem nenhuma audiência pública, nenhuma, entendeu? Está muito claro que a Sabesp e o governo não estão dispostos a abrir a discussão. Mas se eles não conseguiram enfrentar e resolver a crise até agora, eu acho que está mais do que no momento de reconhecer humildemente que as pessoas têm coisas a apresentar. A gente precisa ter uma gestão mais estratégica e envolver a sociedade com as mudanças que precisam ser feitas. A seca é silenciosa. Vem aos poucos. Negar a existência de uma crise só contribui para agravá-la e dificulta a percepção de sua gravidade. O que vivemos até agora foi só o começo de um quadro que deve se intensificar e afetar o dia a dia da metrópole pelos próximos anos. Mas a crise oferece a oportunidade de transformação. A água é um direito de todos e, por isso, sua gestão deve ser transparente.